Olá, olá, queridos. Temos notícias vindas dos Estados Unidos. Ontem à noite saiu algo que eu imaginava que fosse ser fake news, para falar muito a verdade. De acordo com o Seth Wickersham, que é repórter da ESPN americana, cobriu intensamente os Patriots, inclusive em vários momentos aí nos últimos 10 anos, o Bill Belichick não foi eleito no chamado First Ballot. First Ballot é a primeira vez que você está elegível. Choca essa notícia, afinal de contas o Bill Belichick tem 6 anéis do Super Bowl como head coach e mais 2 como coordenador defensivo com os Giants nos anos 80, se você considerar que 1990 é anos 80, né? Porque tem esse negócio de 1990, é anos 80, década de... Odeio isso, 1990 é anos 90, mas tudo bem. E quando saiu a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi o Terrell Owens. O Terrell Owens não entrou de primeira. O Owens foi um grande recebedor. Jogou aí por Dallas, você deve ter lembrado mais dele em Dallas, até passou por Buffalo, mas principalmente na Filadélfia e em São Francisco. O Terrell Owens chegou a jogar o Super Bowl 39 machucado. E no papel, o Terrell Owens era um first ballot. Ele não entrou de primeira porque, evidentemente, o Colégio Eleitoral do Hall da Fama, que é composto em sua maioria por jornalistas dos Estados Unidos, quis passar um recado, dado que o Terrell Owens nunca foi muito parça, vamos dizer assim. Eu não vou entrar nos detalhes, mas não era uma... Eu diria que era uma personalidade difícil. Personalidade difícil é uma boa descrição para o Terrell Owens. Então, acabou não entrando de primeira. Aí foram passando as horas, essa primeira impressão de que o colégio do Hall da Fama, o colégio eleitoral, estava dando um recado, ficou um pouquinho mais claro quando saíram rumores de que o Bill Polian, que é membro desse colégio eleitoral que volta para o Hall da Fama e que foi general manager dos Colts do auge da rivalidade Brady Manning Colts-Patriots, teria sido um dos que advogaram que Bill Belichick não deveria entrar de primeira no Hall da Fama, especialmente pelos episódios do Deflategate e do Spygate. Spygate foi aquilo que aconteceu na temporada de 2007, invicta dos Patriots, que New England foi pego filmando a sideline adversária. Na época, um jogador defensivo não tinha ponto eletrônico no capacete. Começou a ter depois desse episódio. E aí New England sabia mais ou menos quais eram as jogadas das defesas adversárias, porque filmava os sinais que os técnicos faziam para os defensores e aí iam batendo para saber exatamente o que iria acontecer. O Deflategate foi a final da Conferência Americana de 2014, que eu já disse por A mais B que encher a bola, esvaziar a bola não teria mudado o resultado daquele jogo, mas, de maneira estrita, foi algo contra as regras por parte de New England. As bolas estavam com uma pressão menor do que o regulamento pede. Para você que já lançou uma bola de futebol americano, quando ela está mais um pouco macia, é mais fácil de lançar, é mais confortável de lançar. Vale lembrar que não existem regras sobre a superfície da bola. Muitos times tratam essa superfície molhando e polindo, etc., mas a pressão tem que ser igual e havia uma divergência em relação ao regulamento por conta desse episódio. Foi chamado de Deflategate. O Brady, inclusive, foi suspenso pelos 4 primeiros jogos da temporada de 2016 só, né? Foi nessa, inclusive, que o Garoppolo jogou, machucou, o Brissett jogou. O Jacoby Brissett existe para a NFL muito por conta do Deflategate, é o efeito borboleta disso tudo. Bill Polian, então, teria sido um dos principais advogados contra a entrada no primeiro ano do Bill Belichick. Aliás, Bill Polian, talvez você se lembre também, que foi um dos lunáticos que diz que o Lamar Jackson deveria ser o wide receiver na NFL. Muito obrigado, Bill Polian, pelo primeiro surto que eu dei no ESPN League. Na época eu era muito mais jovem, muito mais imaturo, dei uma surtada com esse assunto aí, porque era um tremendo absurdo. Já na época o Lamar saindo de Louisville, tinha que ser polido como quarterback, mas pelo amor de Deus, né? Falar que o cara tinha que virar wide receiver, enfim. Não vou entrar nos detalhes, porque falando de advogado, meus advogados pediram para eu não falar muito sobre. Senão talvez o Bill Polian não ficasse muito feliz com o que eu tenho a dizer. Depois, hoje, o Bill Polian disse que não se lembra se ele votou a favor ou não do Bill Belichick entrar no Hall da Fama. Foram 40 votos a favor, precisava de 50. Ah, não lembro. Mas e o Robert Kraft, você votou? Ah, não, Robert Kraft eu votei. E aí tem, claro, essa questão envolvida, que é um rumor, não tem como provar, de que o Bill Belichick e o Robert Kraft, dono dos Patriots, entrarem no Hall da Fama no mesmo ano, talvez gerasse uma torta de climão, porque os dois não se bicam. Existe uma briga mesmo entre Robert Kraft e Bill Belichick. No naipe Jimmy Johnson, Jerry Jones, por motivos diferentes, mas foram vitoriosos juntos e hoje não são nada amigos. Robert Kraft, a tendência é que entre no Hall da Fama, justamente no ano que New England volta ao Super Bowl, e talvez Robert Kraft seja o primeiro aí dono de franquia a conquistar 7 Super Bowls. Os Patriots empatariam a franquia Tom Brady. Eu adoro essa estatística. Números de Super Bowl, Tom Brady 7. Pittsburgh Steelers 6, New England 6. Calma aí, velho. Não existe essa estatística. Eu odeio essa estatística. Parem de fazer isso. Essa e Aaron Rodgers torcer para os 49ers quando criança. Nossa, eu não suporto mais as duas. E o meu ídolo é o Brady, você sabe.
Enfim, vamos aos finalmente. Eu teria votado pro Bill Belichick entrar no Hall da Fama? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Quem são os membros do Colégio do Hall da Fama para exercer esse tipo de punição? Se é que foi isso que aconteceu, eu imagino que tenha sido. Que coisa infantil. Até porque o Bill Belichick já pagou pelos pecados dele. Talvez esteja pagando, inclusive, agora. Também não vou entrar nos detalhes, mas ele já pagou pelos pecados dele. Teve multa, perdeu a escolha de primeira rodada no ano seguinte em relação ao Spygate. A reputação dele foi bastante manchada em meio a tudo isso. O Brady perdeu 4 jogos e, enfim, depois do Deflategate, suspenso. Será que o Brady também não vai entrar no primeiro ano porque o colégio eleitoral do Hall da Fama quer passar um recado, uma mensagem? A gente está falando de um dos 3 maiores treinadores da história da NFL, no mínimo um dos 3 maiores. Aí vai ter gente que vai preferir o Vince Lombardi, vai ter gente que vai preferir o Bill Walsh, enfim, cada um. Mas é inegável a importância do Bill Belichick para a história da NFL. Até porque o plano de jogo defensivo que ele fez no Super Bowl 25, vitória dos Giants sobre os Bills, zebra contra os Bills, aquele ataque fantástico do Tim Kelly, Thurman Thomas e Andrew Reid, esse plano de jogo está no Hall da Fama. E o Bill Belichick não. Faz algum sentido isso? Eu não acho, honestamente. Certamente eu teria votado, não voto, longe disso, nunca votarei, mas eu acho que é um tanto quanto injusto, né? Essa punição extra, sendo que ele já foi punido anteriormente, são coisas que aconteceram faz muito tempo, e as contribuições do Bill Belichick para o futebol americano acho que deveriam pesar mais do que querer passar um recado ou uma lição. Parabéns aos 40 membros que votaram a favor do Bill Belichick, deveria ser uma decisão unânime, na minha visão. E agora, vamos ver no ano que vem o que vai acontecer, mas fato é, o Bill Belichick não entra no Hall da Fama como um first ballot, como a primeira votação. Diga-se que eu acho que o Eli Manning também não vai entrar, mas aí é uma outra questão, uma questão esportiva e não porque querem punir o Eli porque ele não quis jogar nos Chargers em 2004, ou algo assim. Enfim. É isso. Fizemos o que podíamos, um beijo carinhoso para vocês. A gente vai voltando com conteúdo ao longo dessa semana, claro, tem Exagero ou Fato nesta quinta-feira. Tem live com os membros de perguntas e respostas, então participe, seja membro, entre aí na aba comunidade se você é membro Hall da Fama, que virou Academy, né? Academy, Gold e Patrono. E é isso, fizemos todo o que podíamos, até a próxima. Boa sorte, Bill Belichick, na próxima, você merece, meu filho. Tchau.